Gente, eu acho que tem muita gente aí que já conhece Malé, mas para quem ainda não conhece, eu vou começar apresentando. Malé, ele é nascido em Porto Alegre. Vou contar que ele nasceu em 1957, então é um senhor querido. Se como tu disseste, tu é uma velha senhora já, o que dizer de mim? Pois é, estamos Dizer de mim unidos. o que o Nelson dizia de si mesmo, eu sou uma múmia, com todos os achaques da múmia. É um belo princípio de papo sobre o Nelson esse. Estamos duas múmias conversando sobre Nelson. Maravilha. Então, o Malé é ator, professor e diretor de teatro. Lá em Porto Alegre, ele participou do Grupo Tear, com a Marilena Lopes. Depois, em São Paulo, fundou o Grupo Tempo, do qual é diretor até hoje. E o Malé é professor de teatro, mas também professor de filosofia, de tradição cristã. Hoje em dia ele tem uma plataforma que chama Convívio, onde ele desenvolve inúmeros cursos para as pessoas que tiverem interesse na relação da filosofia com a arte. E aí eu acho que depois, se eu fizer essa breve apresentação, você pode continuar e apresentar melhor, falar da plataforma. Então, no currículo do Malé tem inúmeros espetáculos como ator e como diretor. Teve o Grupo Tempo, teve um site muito material sobre teatro, muito material sobre filosofia, sobre tradição e sobre arte. Então, é um pesquisador, por mais que não seja pesquisador no caminho acadêmico, né? Você é um pesquisador nato, de mergulhos profundos aí. E, deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Acho que o mais importante de hoje é a gente conversar sobre apresentar a plataforma Convívio, que é onde hoje o Malé desenvolve a maior parte das atividades pedagógicas dele. E hoje ele está aqui com a gente para conversar sobre o Nelson. Então, eu tive o prazer, nós, em geral, tivemos o prazer imenso de conhecer o Malé na faculdade. Ele foi professor da Unicamp até esse ano. Por muitos anos, né, Malé? Tem 20 anos, 21 anos. E nós tivemos o prazer de ser aluno dele lá na Unicamp, no curso de bacharelado em atuação, né, no curso de teatro, de artes cênicas. E agora a gente está aqui chamando para conversar sobre Nelson Rodrigues. Aí, Malé, se você tiver alguma coisa da tua história que você queira complementar, fica à vontade. Não, tá ótimo. É isso aí o que você disse, em síntese. É que o currículo é longo, então tem uma série de espetáculos que, se Deus quiser, a gente vai conseguir trazer, pelo menos lições de abismo, trazer aqui para o Teatro de Arte e Ofício. Os Geraldos também, como eu sei que tem alunos do Malé que são de fora do estado, o Geraldos é um grupo de teatro que se formou originalmente no curso de artes cênicas da Unicamp, e isso em 2008, né, a gente se formou, e de lá para cá a gente tem feito um trabalho independente, mas por meio de financiamento de todas as naturezas. Então, este projeto que a gente está realizando hoje é por meio de um edital público da Secretaria de Cultura, mas a gente existe de uma maneira independente há 15 anos, né? E temos 4 espetáculos dirigidos pelo Malé, né? 3, né, Malé? O Sarau, Números, que foi nosso espetáculo de formatura de artes cênicas, e foi o espetáculo que fundou o grupo, e teve direção do Malé. E depois Números para Crianças, que é uma versão infantil. Então é isso, eu quero que você comece. Tá bom. Então, muito boa noite a todos, é uma alegria estar aqui. A Júlia já é minha amiga há muitos anos, foi aluna, assim como outros membros, né, dos Geraldos, e é uma alegria estar aqui. E gostaria, já que o tema bom, eu gostaria de, antes de entrar no tema, de parabenizá-los, não só a vocês, mas, surpreendentemente, a Secretaria de Cultura, por esse projeto de leitura, porque isso aí é fundamental, o brasileiro não lê.
O brasileiro, há alguns anos, já faz décadas, mas houve uma pesquisa em que se chegou à conclusão que o brasileiro lia um livro por ano, em média, né? Quer dizer, só se a gente pegar um intelectual aí que lê, sei, 70, 80, 100 livros por ano, pelo menos, você vai ver que, se pegar a estatística, deve ter inúmeros brasileiros que não leem sequer um livro por ano, né? Então, essa, isso aí piorou muito já na minha adolescência. Estou com 65 anos, já na minha adolescência os meus amigos não liam quase. Mas perto de hoje o pessoal lia bastante. Eu estou falando da década de adolescência, década de 70, quando eu tinha lá meus 15, 20 anos. Mas se lia bastante, a gente tinha referências, se escrevia muito ainda nessa época. Nós temos grandes escritores atuando, especialmente na década de 60. De lá para cá foi rareando até chegarmos no abismo em que estamos, né? Mas pela amostragem que eu tenho, que não é muito grande, mas enfim, eu estou sempre trabalhando aí nessa área, graças a Deus, nós estamos já no momento de refluxo. E esse projeto é uma prova disso. E existem vários cursos aí, o pessoal está começando a ler de novo, e isso é de fundamental importância, porque nas grandes obras literárias, especialmente, incluindo em literatura, ficção, poesia e mesmo filosofia, as artes mais, vamos dizer, os textos mais universais, nós temos a oportunidade de dialogar, na verdade, as pessoas não têm muita consciência disso, com os grandes pensadores, com os grandes homens, na verdade, porque a gente fala pensador, parece uma coisa muito mental, dos grandes artistas, dos grandes filósofos da história da humanidade, né? Agora mesmo eu dei o curso Encontre Sua Própria Voz aí, no Arte e Ofício, esse final de semana, que foi muito bom, e estava lembrando daquele clássico do Ítalo Calvino, que já se tornou um clássico, chamado Por que Ler os Clássicos, né? E ali tem uma bela introdução falando sobre isso, em que ele coloca mesmo que assim, os clássicos são como marcos na história da humanidade, ou são como picos, né, numa cordilheira, né, e que nos orientam. Nós não devemos, evidentemente, deixar de lado a literatura produzida hoje, né, ou seja, tudo aquilo que não é clássico, mas temos, os clássicos eles estão sempre retornando, e eles são referência, né? Então, e ainda mais quero agora parabenizar vocês, particularmente, por terem escolhido o Nelson Rodrigues, que é um dos nossos grandes escritores, polêmico, evidentemente, já na época ele o era. Ele foi o pessoal hoje da esquerda que reage mal a ele, mas ele foi o autor mais censurado da história da literatura brasileira, né, e do teatro brasileiro também. As peças dele já eram garantia de censura, né? Antes, quando saía, já estava censurado, já não podia montar. Então, acho essencial retomarmos, evidentemente que não só o Nelson, os grandes escritores, os grandes poetas. Eu sempre insisto em dizer que, de todas as artes, aquela em que nós temos mais artistas excelentes é a poesia lírica, né? Desde o Manuel Bandeira, que é unanimidade, né, entre os críticos, mas é uma enormidade a quantidade de poetas de alto nível que a gente tem, né? E o título, né, dessa nossa conversa é Literatura Universal de Nelson Rodrigues, né? E ela é universal por quê? Porque o Nelson, quer dizer, toda grande literatura é universal, seriam os tais dos clássicos, né? Pelo menos assim, clássico no sentido mais amplo da palavra. A Carol chegou, que é atriz do grupo aí também,
me dando as boas-vindas. Saudades de você, Carol. Há anos que eu não te vejo. Tá uma senhorinha também, como eu. É. O que caracteriza as grandes obras de arte é a sua universalidade, porque esses homens, e a gente separa muito, quando a gente fala esses autores, né, ou esses escritores, parece que é uma classe especial de gente. Ela é uma classe especial de gente num certo sentido, mas ele é uma classe especial que fala sobre todos os homens, independente da sua classe, porque esses caras mergulharam profundamente na sua própria alma e na vida humana, na sua realidade, né? E por isso se tornam universais. É o negócio lá do Tolstói, né? Fale da sua aldeia e você falará do mundo. Desde que você seja um Tolstói, não é? Porque porque não adianta só falar da sua aldeia se você não está em contato com o resto do mundo, com a realidade no sentido mais profundo. Então, essa frase, como todas as frases, pode ser enganosa. Ah, então eu vou falar aqui do meu umbigo, que está na minha aldeia, e do umbigo da minha vizinha. Né? Então, hoje nós sofremos disso muito, né? Essa ênfase na expressão, sem levar em conta a forma da expressão. Eu sei que vocês fizeram uma live aí outro dia sobre a forma na obra do Nelson, e acho fundamental pensar sobre isso, mas sempre quando se pensa em forma, é muito fácil você cair no engodo, no equívoco formalista, de achar que o grande escritor ou o grande artista, ele é uma espécie de, de virtuoso da forma e fica pensando em termos formais. Não, quando a forma na obra de um grande artista, ela é resultado de tudo aquilo que ele absorveu, inclusive as grandes obras de arte, do seu conhecimento do ofício, de maneira que quando ele escreve, a última coisa que passa pela cabeça dele é o conceito de forma. Está entendendo? A forma brota como que por encanto, não é? Ele não é um esteta, né? Então, isso tudo, esse assunto é muito escorregadio, porque, né, eu ensino até hoje, né? Hoje eu ensino menos poesia, né, poética, a criação, né? Estou pensando em fazer um curso sobre isso para breve, mas sempre insisti muito em sala de aula, quer dizer, sobre esse perigo, não é? Tudo é muito sutil aqui, nesse reino, né? E as pessoas, hoje em dia, elas tomam as afirmações de forma literal e absoluta. É o que gera toda essa confusão que nós vivemos, né, na internet, ali, nos meios de comunicação de massa. Esses meios são de comunicação de massa, gente. E as pessoas querem ser muito. Elas acham que vivendo nesse meio aí virtual, não é? Elas estão em contato com a realidade. Não, o contato com a realidade se dá na própria realidade. E esses meios deveriam ser maneiras, assim como as obras de arte, da gente expressar as nossas intuições, os nossos conhecimentos. Eles não são fonte de conhecimento em geral, a não ser cursos mais específicos, né? E, portanto, maiores e mais lentos de se absorver. O conhecimento, eu até separei alguns trechos do Nelson para ler aqui. E agora eu gostaria de ler o primeiro, porque o Nelson tinha muita consciência disso. As pessoas leem a obra do Nelson Rodrigues, se espantam e se horrorizam. Já na época era assim, na época do Nelson, onde as pessoas viviam muito mais em contato com a realidade do que hoje, né? Por causa dessa virtualização da vida humana que
que os meios virtuais aí trouxeram, né? Com os meios de comunicação, a internet trouxe. Como tudo, né? Como eu dizia antes, a internet trouxe várias vantagens para a nossa vida, mas trouxe vários problemas junto. E isso é assim com tudo neste mundo. Então a gente tem que estar sempre muito atento. As pessoas me diziam que as pessoas se assustam muito com a obra do Nelson, exatamente porque ele procura, ele expunha, é o estilo dele, né? Tem uma outra frase, eu não sei se eu separei aqui, em que ele diz é preciso ir ao fundo do ser humano. Ele tem uma face linda e outra hedionda. O ser humano só se salvará se, ao passar a mão no rosto, reconhecer a própria hediondez. Porque reconhecer a face linda é fácil, todo mundo reconhece, aí não tem problema. Então, hoje, eu vejo que as pessoas vivem muito alienadas porque elas só veem o que é, elas se identificam com o que é bom e o que é hediondo, como ele dizia, né? Simplesmente não é que elas não se identificam, elas botam lá para o inconsciente de maneira que elas nem percebam que existe. Então, as pessoas vivem na superfície de si mesmas e por isso todo mundo se acha bom. Hoje em dia todo mundo é bom. Eu tenho vontade de dizer o poema em linha reta toda semana. Eu já gravei 4 versões lá no meu canal, mas há muito tempo atrás. E tem vontade de dizer em toda semana, para quem não conhece, é aquele poema do Fernando Pessoa que começa dizendo assim: nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus amigos são campeões em tudo. E eu, tantas vezes réis, tantas vezes vil, né? E assim por diante. Né? As pessoas não olham mais para essa dimensão, como diz o Nelson, hedionda da nossa existência, e, portanto, elas permanecem com ela. Elas nunca crescem, porque nós temos a vida humana é uma progressiva purificação, né? É uma progressiva libertação desses impulsos, de todo esse inferno que nós carregamos em nós mesmos. Nós temos o céu e o inferno em nós mesmos. E a vida humana é cultivar o céu e purificar o inferno, né? E o Nelson fez isso o tempo todo. Então, a obra dele, por que ele é tão hedionda? Porque é a isso que nós não olhamos. O que é belo, o que é lindo, o que é bom em nós, está sempre no nosso horizonte, está entendendo? Uhum. Então, hoje em dia, as pessoas, todo mundo é bom porque todo mundo está na superfície, as pessoas não têm mais consciência. Tem uma história famosa para o meu círculo, dos velhos. Uma piada que se fazia do Menem, aquele presidente argentino, em que alguém dizia que o Menem tem a consciência limpa. E aí o outro respondia, claro, nunca usou. Não é? Porque consciência, usou, sujou. É claro. É só não pensar no assunto, né? É só não pensar no assunto. Né? Então eu vou ler, eu disse que ia ler antes de introduzir a coisa. O sujeito, para ter um mínimo de autenticidade, é preciso todo um esforço, toda uma disciplina, toda uma paciência beneditina, porque nós somos uns falsários. O homem falsifica valores, falsifica gestos, falsifica sentimentos. O homem se falsifica para os outros. O homem se falsifica para si próprio. De forma que o sujeito que consegue um mínimo de autenticidade, esse é o herói. E eu me sinto, de vez em quando, um pouco herói, porque acho que conquistei esse mínimo de autenticidade. Isso aqui é assim, já justifica a obra do Nelson, dá para entender a obra do Nelson a partir disso. Olha, se você tem muito horror, muito nojinho à obra do Nelson, é porque você é um falsário, você é um hipócrita.
não é? Uhum. Então, e ele era uma pessoa, quer dizer, ele era, vou ver outro trechinho que ele diz, jamais neguei a cota de morbidez que Deus me deu. Ele era mórbido, mas se você olhar para a história dele, você diz, pô, não dá para não ser mórbido. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Porque as pessoas não conhecem. Então, ele mesmo já se diz, eu não sei se eu tenho por aqui esse trecho, mas que ele, quando ele fala da infância dele, ele diz que ele era ele era um anão de Velázquez. Né? O Nelson era meio feio, já desde, né? Então, já isto já não é muito, né? Já traz uma certa morbidez. Mas ele teve várias tragédias na vida dele, né? Inclusive o Roberto, o irmão querido dele, que foi assassinado injustamente, né? No lugar do pai, né? Para quem não conhece, é que o pai dele ele era um jornalista meio sensacionalista e publicou uma matéria sobre uma madame lá, uma senhora que traía o marido. E foi um escândalo. Essa mulher foi lá na redação, entrou na sala e disse, eu quero falar com o Mário Rodrigues, que era o pai dele. E o Roberto estava lá, que era esse filho, né, esse irmão do Nelson, que era um grande desenhista, jovem, ele tinha 18 anos, eu acho, 20 anos. Ele diz, não, alguém diz, não, o Mário não está, mas está aqui o filho dele, já serve. Aí o Roberto a recebe e ele deu 2 ou 3 tiros. E ele morreu. Uhum. Foi uma trauma na vida né, de todo mundo. O pai dele bebeu 1 mês e morreu logo depois. Depois teve um acidente, desabou um morro no Rio de Janeiro, matou o irmão, a mulher, a sogra desse irmão e mais 2 filhos, eu acho. Enfim, são muitas as tragédias do Nelson. Ele teve tuberculose jovem. Tem até um texto que eu separei que fala sobre o tempo do sanatório. Deixa eu ver se eu acho aqui. Em que ele diz que no sanatório. Eu vou dar um Ctrl F aqui para achar nesse outro texto aqui do sanatório. Pessoal, Tá aqui. só um parênteses, Malé, enquanto você acha. Quem tiver questões, quem quiser fazer perguntas, pode escrever, a gente está registrando e quando for oportuno, se der tempo, a gente, se o Malé, né, vai, a gente vê as não sei. Certo. É um trecho, na verdade, do Perdoa-me por me traíres, mas que é uma espécie de referência à vivência dele no sanatório, né? Mas no caso é da personagem lá, em que ele diz assim, no sanatório eu pensava, nós devemos amar a tudo e a todos. Devemos ser irmãos até dos móveis, irmãos até de um simples armário. Vim de lá gostando mais de tudo. Quantas coisas deixamos de amar, quantas coisas esquecemos de amar. Mas chego aqui e vejo o quê? Que ninguém ama ninguém, que ninguém sabe amar ninguém. Tudo é falta de amor. Um câncer no seio, ou um simples eczema, é o amor não possuído. Uma brofoeja, tudo é falta de amor. As lesões do sentimento, a crueldade, tudo falta de amor. Não há amor se falta o sentimento do amor. Ah, não, aqui já era uma ligação que a gente fez com outro texto. Eu estou pegando isso de uma montagem que eu e o Mário Santana, falecido Mário Santana, que Deus o tenha, fizemos, que eram vários recortes da obra do Nelson, e que no fim não chegou a cartaz, mas nós fizemos, eu acho que você viu, né? Uma apresentação, um ensaio aberto dessa montagem. Maravilhoso. Que liga com isso, né? Que é uma frase que eu sempre cito dele. Não há amor se falta o sentimento da morte. Uhum. E isso era muito
presente no Nelson. Bom, não tem como uma história como a dele. E ele era jornalista, né? E não, você não entende a obra do Nelson se você não entender que ele era jornalista e não conhecer o jornalismo da época, que não é o de hoje, pelo contrário, é muito diferente, né? Então ele cobria lá com 14, 15 anos, cobria, fazia notícias de assassinatos, né, de grande, era um jornal marrom, da imprensa marrom, como se diz, né, sensacionalista. Então ele teve muita intimidade, né, com esse lado terrível do ser humano, né, dos assassinatos, das traições, né. Então diz ele, não há amor se falta o sentimento da morte. É preciso que, olhando o ser amado, cada qual pense, um de nós morrerá primeiro. Isso aqui é de chorar. Eu fico com lágrimas nos olhos. Toda vez que eu leio, já li isso aqui trocentas vezes. É incrível. Pensem bem nisso. É preciso que, olhando o ser amado, cada qual pense, um de nós morrerá primeiro. A gente esquece disso, né? Amaremos melhor se pensarmos na morte. Os que não se lembram da morte têm a alma mais árida do que 3 desertos. E aqui vem uma característica da obra dele mesmo, que é assim, as imagens obsessivas. Ele retorna com aquela imagem como essa dos 3, mais árido do que 3 desertos, né? Ele mesmo diz que tem um negócio da obsessão, né? Que diz, eu sou um obsessivo, né? Todo grande homem tem que ser, obviamente, obsessivo. Não sei se me entende, mas o grande homem é a soma de suas ideias fixas. São elas que o potencializam. Claro que essas ideias fixas têm que ser profundas e radicais, né? As ideias dos náufragos lá do Ortega y Gasset. Mas é isso mesmo, você tem que cultivar isso, e essas ideias, elas são também terríveis. São aquelas ideias essenciais, amor, morte, poder, no caso do Shakespeare, por exemplo, né? Tem uma outra frase dele que diz, a minha obra é uma longa meditação sobre o amor e a morte, não é? Então, a obra do Nelson tem essa característica, ele te faz olhar para os teus abismos, para os teus fantasmas, para os teus demônios, né? E hoje em dia isso é muito... As pessoas se assustam muito porque elas vivem muito mais na superfície do que em qualquer momento, acho, da história da humanidade. Eu... Não, pode falar. Não, a gente tentou conversar brevemente sobre isso no tal, e eu fiquei... O ciclo de leituras que a gente fez das peças me provocou muito essa questão, assim, de, meu Deus, ele vai lançando as questões de uma forma não óbvia, assim, ele não diz o que você deve pensar sobre elas. E aí eu fui me dando conta de o tanto que a gente está com uma poesia muito didática, tem lidado com poesias que, na verdade, a gente mata rapidamente qual é a moral da história. E com o Nelson não tem moral da história. Mas, meu Deus, não tem moral eu não tenho que pensar diante de tanta treva, né? Não tem moral da história, mas nenhum grande artista tem moral da história. É só um artista medíocre, pseudo-artista, que quer determinar o que as pessoas devem fazer das suas vidas, das suas porcas vidas. Está entendendo? Porque a função do artista é lançar luz sobre a realidade. Seja ela bela, quer dizer assim, você não vai encontrar esse grau aqui de deformação, de pecado, de essa face hedionda, né? Em outros autores que são muito mais líricos, vamos dizer assim, e isso não está nada de errado, você tem que contemplar todas as dimensões do ser humano. Quando a gente lê uma Cecília Meirelles, a gente se sente
ser elevado por ela. Maravilha. Mas tem que ter um Nelson para compensar isso aí, para a gente olhar também para os nossos abismos, porque isso também nos eleva, né? É aquela famosa frase, né? Eu vou ler aqui porque é uma síntese do teatro dele, né? Ele diz: a ficção, para ser purificadora, precisa ser atroz. O personagem é vil para que não o sejamos. Ele realiza a miséria inconfessa de cada um de nós. Para salvar a plateia, é preciso encher o palco de assassinos, de adúlteros, de insanos e, em suma, de uma rajada de monstros. São os nossos monstros, dos quais eventualmente nos libertamos para depois recriá-los. Porque nós temos um certo afeto por esses monstros. E que a gente não... Inconfessado. A gente não confessa isso. E aí o que faz? A gente inferniza a vida dos outros. Tá entendendo? Esse pessoal que eu conheço que se acha muito bom, geralmente inferniza a vida alheia. Aliás, a internet está cheia disso. As pessoas, né, as pessoas boas que ficam enchendo o saco dos outros e acusando, apontando o dedo, você é isso, você é aquilo, aqueles xingamentos que a gente, padrão, né, sem lembrar, e vale a gente lembrar isso. Eu quase não falo isso, acho que nunca falo aqui na internet, mas eu vou começar a ver se lembro de repeti-lo. Na tradição cristã, o diabo é o acusador. Então, eles estão fazendo o papel do diabo. Nós vivemos entre pequenos demônios, medíocres em geral, mas demônios assim, capirotos, como eu gosto de dizer, que ficam enchendo o saco e te acusando de não ser bom. Ninguém é bom. Olha, o Cristo, numa passagem do Evangelho, quando um cara que devia ter um certo grau de hipocrisia se volta para ele e diz: bom mestre, vira-se para ele e diz: por que tu me chamas de bom? Só Deus é bom. O Cristo disse isso. Que mesmo que você não seja cristão, né, e considere o Cristo apenas um mestre, não há dúvida de que ele era um mestre espiritual, né? Que ele era bom. E, entretanto, ele mesmo diz: só Deus é bom, tudo o que eu tenho de bom vem de Deus, eu por mim nada sou, né? E o Nelson tinha consciência disso. Dizem que ele era uma pessoa boníssima no trato diário, né? Bom, ele era um cara que não bebia, fumava muito aquele, né? O caporal sem filtro, né? Mas não bebia. Ele gostava de dizer: eu tomo água ali da bica, eu quero água, nem água mineral engarrafada ele tomava. E ele era um anjo pessoalmente, sabe? Um homem bom, mas como todo homem bom, sabia da sua sordidez, como ele está dizendo, e lutava contra ela. Nós só somos bons se nós lutarmos contra aquilo que há de ruim em nós. Que é um pouco o mote que a gente está pegando, porque eu acho que isso é fundamental. Voltando à obra do Nelson, é fundamental que as pessoas olhem para esse espelho aí e reconheçam, como ele diz, passem o rosto, a mão no rosto e reconheçam sua hediondez. Porque é só assim que nós nos livramos dela e nos tornamos um pouquinhozinho melhores, né? Então, não, fale, porque senão eu desato a falar e falo ao sabor da minha memória aqui. Mas é isso, quem tem que falar é você. Então, a única... Só me veio uma coisa na cabeça, que é esse... Você falou um pouco dessa citação do Nelson, né? A gente tem que encher os palcos, né? De vilania para que isso não aconteça na vida.
Aí eu queria que você falasse um pouco desse processo catártico mesmo, né? Da catarse como uma matriz do teatro, pensando no teatro ocidental, né? Que nasce lá na Grécia. Sim, E esse procedimento da purificação pela metáfora, sabe? A purificação pela poesia, pela identificação. Enfim, queria que você sim. falasse. É a síntese, é o que ele sintetiza naquele texto que eu já li, né? Que a Uhum, ficção, para ser purificadora, precisa ser atroz. Ora, isso é Aristóteles. Está lá na poética do Aristóteles e é a abertura da poética, né? Onde ele entra com o conceito de catarse, né? Quer dizer, uhum, a catarse é uma purificação. Depois, a obra do próprio Freud está baseada nessa ideia de que quando você confessa, né, os seus... Bom, Freud não usaria essa palavra, porque ele pecado. era os seus pecados, né? O Freud não usaria, o pessoal hoje tem prurido, ele não gosta dessa palavra exatamente porque somos todos pecadores, o cara não quer olhar para o pecado, então ele não gosta da palavra. Uhum. O Nelson, pelo contrário, a primeira peça de teatro, a primeira peça que ele escreveu chama-se A Mulher Sem Pecado. Depois tem a autobiografia da Susana Flagg, que é o pseudônimo dele, cujo título é Meu Destino é Pecar. Maravilhoso. Né? Então, e pecado é errar o alvo, né, da tradição amartia no grego, que então é o que Aristóteles está falando, ele só não fala pecado porque isso é da tradição judaico-cristã, isso vem do latim, mas Uhum. pecar em latim é tropeçar, é errar, é cair. E nós estamos caindo o tempo todo e levantando o tempo todo. Mas então diz o Aristóteles lá que a espécie de identificação que você tem com as personagens, né? Quando você vê um filme, por exemplo, né? Você imaginariamente você está vivendo a vida daquelas personagens ali, né? E o herói trágico, por natureza, é aquele é o protagonista, com quem o público mais se identifica. E segundo o Aristóteles, esse herói na tragédia, ele é um homem bom, mas ele tem a falha trágica, ele cometeu algum Uhum. pecado, né, na linguagem ocidental. É, e ele paga por isso. Aliás, tem uma frase do Nelson que eu fui... Aliás, eu falei contigo, eu acho, por áudio antes, que eu queria encontrar onde ele diz isso. Eu sei que é numa entrevista gravada em vídeo, né, na televisão, em que ele diz assim: o único lugar no mundo onde os homens pecam e pagam pelos seus pecados é na minha obra. Claro que é um exagero, mas o Nelson era um exagerado, né? Tem até aquela passagem também que ele está com o Otto Lara Rezende, tomando um cafezinho, ele gostava muito de ir no boteco tomar cafezinho, e falaram sobre a morte, e o Nelson vira para o Otto e diz: Otto, quando eu morrer, sabe o que vai acontecer? Você vai escrever uma crônica me elogiando, exagerando, exagera, Otto, exagera. Ai, muito bom, né? É o teatro, é o princípio do teatro. Exato, é pelo exagero, né? O princípio do teatro. Isso aí é regra técnica, né, para ator. Você tem que Exato. ampliar as coisas para que elas sejam visíveis. Né? Aquele negócio do Kandinsky, a obra de arte torna visível o invisível. E hoje não, hoje em dia não, os caras tornam visível o que já era visível antes. Aí não é arte. Então, ela tem essa função purificadora mesmo, né? Uhum. Desde daquele aspecto da nossa natureza. A gente
quando a gente vê, porque não é assim, quando você vê um ato mal de egoísmo, não precisa ser, porque aí a gente já pensa nas grandes tragédias, nos grandes assassinatos, diz assim, não, quando você come, rouba um pedaço do bolo do seu filho, as pessoas fazem isso, daqui, e comem, porque elas não aguentam essa gula, né? E quando você, enfim, não vai, né, não, não dá uma esmola porque você vai comprar um chocolate, o único dinheiro que tem isso é aquele chocolate que você passou a semana querendo comprar. Essas coisas pequenas que a gente faz, né? Quando eu vejo outro fazendo, eu percebo o mal daquilo, eu percebo que aquilo não se faz. Mas quando eu faço, eu não percebo, porque eu conto uma... É um negócio do Nelson, nós somos todos uns farsantes, né? Então, eu falsifico a coisa, eu conto uma historinha para mim mesmo que justifica aquele ato. Então, esse é o princípio do teatro, né? Quando eu vejo aquela ação fora de mim, isento, vamos dizer assim, quando eu não estou no meio da, da situação, eu vejo com mais clareza tanto a virtude quanto o vício, né? É que pensar na própria virtude não é bom, porque gera geralmente já um vício que é o orgulho, né? Quando você fala, por exemplo, você dá uma esmola de coração, bingo, ponto para você. Aí, imediatamente, você, como eu sou bom, você se envaidece daquilo de perder, né? Zerou. Que uma mão não saiba o que a outra faz, né? Exatamente, exatamente. Então, é isso. O Nelson era um cara que, tudo bem, de fato ele era mórbido, como ele mesmo afirma constantemente, né? Mas é necessário alguém que nos exponha essa dimensão do nosso ser, né? Ele mesmo, quando reclamava, tinha um pessoal católico que o protótipo disso era o Alceu Amoroso Lima, né? Era um crítico, o Tristão de Ataíde, né? Que era amigo do Nelson, mas estava sempre enchendo o saco do Nelson por causa da morbidez dele, né? E o pessoal, ele se horrorizava às vezes com a obra do Nelson, então não captava essa dimensão purificadora mesmo que tinha a obra, né? E identificava. Hoje em dia é direto isso aí, não dá mais para fazer quase teatro, porque as pessoas acham que se você põe, por exemplo, um assassino em cena e não julga esse assassino, como um Dostoiévski, por exemplo, no Crime e Castigo, que quem se julga é o próprio personagem, né? Ou como Shakespeare no Macbeth, por exemplo, as pessoas acham que você está a favor, que você está a favor do assassino, porque você não emitiu o seu juízo, né? Você não fez questão de dizer, olha, gente, mas eu sou bom, eu não sou assassino que nem ele. Você não é bom, não. Você é medíocre, você faz assassinatos muito sutis, muito leves, né? Mas quando você, por exemplo, fala mal de alguém, você faz, né? Quando você calunia alguém, isso é uma forma de assassinato. Você está assassinando a reputação da pessoa. Ou quando você revela um pecado verdadeiro de alguém, você não é Deus, você não tem que, você, né? E sabe? Então as pessoas não percebem. Hoje em dia tudo é literal, então ninguém aguenta a metáfora, ninguém aguenta a ficção. O negócio do teatro, a gente falava rapidamente, né? Pelo celular de ontem para hoje, preparando aqui essa conversa, né? Que no Paraíso não tinha teatro. Tinha artes plásticas,
né? Tinha música, os anjos ficavam tudo lá cantando, Adão cantava também, Eva, todo mundo cantava. Né? O teatro não é se você pegar a lista das belas artes, não consta teatro. Né? Não é uma arte do belo, é uma arte do verdadeiro. Uhum. Então, no paraíso não tinha teatro porque não tinha pecado, não tinha crime. O teatro começa. Aliás, o teatro entra no paraíso com o diabo. Ali começa o teatro, que ele começa a representar, né? Se transveste em anjo de luz, diz, olha essa árvore aqui. Ali começa o drama, né? E a história humana é um imenso drama, né? Onde nós estamos sempre correndo o risco de desabar ou de ascender. É essa coisa do Nelson aqui. Nós temos que nos purificar, porque, lembrando da morte, sempre como ele diz, né? Tendo a dimensão da morte, nós temos a dimensão e eu não sei se eu coloquei aqui, ele fala sobre, é o sentimento de culpa, né? Ele está falando sobre isso, mas ele fala também da alma imortal, né? Que se nós perdemos a dimensão da imortalidade da alma, nós saímos cavalgando como como é que é ele pega uma imagem daqueles militares que faziam desfile cavalgando, né? A imagem que eu anotei aqui é outra, mas também vale, que é só não estamos de quatro urrando no bosque porque o sentimento de culpa nos salva. De novo é a consciência. É Né? muito bom, é muito bom. Essa imagem, de vez em quando, né? Estamos de quatro urrando no bosque. Então aí entra o aspecto formal que a gente já apontou aqui da obra dele. Sim. Ele tem imagens, ele era o fazedor de frases, magnífico. Você pega qualquer crônica dele, você puxa dali, sei eu, no mínimo umas 10 frases assim memoráveis. É muito impressionante isso. Claro que ele se repete. Bom, deixa o homem se repetir. Ele mesmo está dizendo, eu sou obsessivo. Deixa ele se repetir, vale a pena ele se repetir, tá entendendo? Quando eu falo de títulos, eu sempre lembro da história do Jô Soares, que foi montar os Sete Gatinhos aqui em São Paulo, numa época que ninguém conhecia o Nelson, fora do Rio. No Rio ele era muito conhecido, porque ele escrevia, né? Ele era um autor popular, mas em São Paulo não. Aí ele ligou para o Nelson dizendo, Nelson, eu estou montando aqui os Sete Gatinhos, mas com esse título, quando as pessoas não te conhecem, podem pensar até que é uma peça infantil, né? Com esse título. E o Nelson imediatamente respondeu, que tal A Última Virgem? Pronto. Resolvido. É maravilhoso. Então, os títulos brotavam, né? Você pega... Eu tenho a obra dele, está um pouco ao meu alcance aqui, mas a minha biblioteca, eu me mudei, então está tudo... Né? Mas você pega os títulos, Bonitinha, mas Ordinária, Toda Nudez Será Castigada, sabe? São títulos antológicos, né? Que, assim, Ontem então... uma crônica. Hein? Uma crônica. Não era uma crônica, uma carta, né? Do Não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo. Que é fuja do homem belo, do homem bonito. Fuja do homem bonito. É muito impressionante. Então, esse trato com a palavra, né? Uma vez alguém disse que os diálogos das peças dele eram que era tudo muito simples, como uma crítica negativa, né? Não, que era de uma simplicidade franciscana. E ele respondeu, só São Francisco sabe o trabalho que lhe dá a escrever. Porque a gente lê
E é uma característica da obra dele, tanto em teatro quanto na ficção. Parece muito uma conversa cotidiana, Prosaica, né? prosaica, né? Você já montou, Nelson? Eu também, a primeira peça que eu fiz, pública, foi A Mulher Sem Pecado, fazer o Humberto, o motorista, que acaba Motorhome, fugindo da Lídia, né? Então o eu participei, antagonista. hein? É o É. antagonista. Mas todos os atores que já trabalharam em texto do Nelson sabem disso. O texto do Nelson flui na boca, você não precisa fazer nada. Ele tem a embocadura do brasileiro, Uhum. não é? É, Ele exato. é talvez o autor mais brasileiro de todos, se bem que É, ele é mais carioca ainda do que brasileiro, né? isso, claro, porque a gente tem um ariano, né? A gente tem o Patuna, por exemplo, que também seria. Também você pega, cabe na boca, mas é de Sim, fato, é muito carioca. E na leitura a sim, gente percebeu isso, nas leituras que a gente fez aqui no Tal, o tanto que isso flui, que o texto flui, assim, ele sabia construir diálogos, é impressionante. sim. E tem as reticências, né, as frases, como é no dia a dia, quer dizer, ele pega, na verdade, a fala cotidiana e a eleva para um nível poético, porque aquilo ali é muito lapidado, mas soa como se estivesse como uma conversa de cozinha, Uhum. né? Então as frases inacabadas, como é comum a gente fazer no nosso diálogo, né? Sim, As peças estão cheias dessas frases, né? Fica tudo subentendido. Então é de fato muito elaborado, dava muito trabalho, não saía assim. Se bem que ele escrevia muito, né? É muito impressionante a produção do Nelson. E as pessoas desconhecem, em geral, o que eu considero a melhor parte da obra dele, a coisa mais sublime e profunda que ele escreveu, que são as confissões. uhum. Os textos que ele escrevia para jornal, que ele intitulou de Confissões, no início da década de 70, e que estão reunidas nos livros O Reacionário e A Cabra Vadia. A Uhum. Cabra Vadia é um título maravilhoso também, né? Uhum. Em que a cabra vadia era uma cabra ficcional, evidentemente, onde ele levava as pessoas conhecidas do grande público, né, públicas, para uma conversa à meia-noite, à luz de archotes, e com a cabra vadia comendo o cenário, né? Porque ele criou as entrevistas imaginárias, porque ele dizia que só nas entrevistas imaginárias é que o sujeito confessava tudo, que as entrevistas reais eram uma palhaçada, uma mascarada, né? Muito bom. Do, essa coisa da falta de coragem. Eu lembro muito do monólogo, do texto que você estava montando, e na época eu defendi muito que você chamasse de intitulasse o ex-covarde, né? Porque eu acho. Esse texto é um dos grandes textos do Nelson, é o Ex-Covarde. Tem também A Menina Sem Estrela, em que ele fala sobre a filha dele, que nasceu cega, e é a menina sem estrela. Tem também o texto sobre a Marilyn Monroe, né, sobre a nudez, Uhum. em que ele fala que ela morreu porque um dia ela se despiu por uma folhinha, por um calendário que ele chama de folhinha. E aí ela diz, ela foi desejada em todos os idiomas, né? Os paus de arara em Bombaim, né? Então ele tinha uma imaginação É incrível. estupenda, um negócio assim que não dá para fazer. Isso aí a luz do gênio, né? A chama do gênio mesmo, né?
Então, e usava essas imagens, né? Quer dizer, ele ia do sublime ao grotesco, né? Ele ia do riso ao choro e vice-versa, e de uma frase para outra. Então, é um pouco assim, a obra dele é um pouco alucinante, né? É como numa montanha-russa, né? Que você entra. Porque é o exagero o tempo inteiro, né? É o exagero. Exagera, exagero tanto para cima quanto para baixo, né? Quanto sublime ele vai, né? Aquela frase que eu li há pouco, né? Sobre o amor. É preciso que, olhando ser amado, cada qual pense. Um de nós morrerá primeiro. Isso aí você pode usar como assim, um tema para meditação, né? Exatamente. Exatamente. Então, é muito impressionante. E voltando, assim, eu sei que nós já estamos adiantados, eu estou por ti, eu só quero voltar ao que eu dizia no início, e ao título dessa conversa sobre a grande literatura, porque a grande literatura, a literatura universal, ela é resultado disso que ele que ele falou ali, da lucidez, né? Quer dizer, de um olhar muito profundo e limpo sobre a sua própria realidade. Custa muito trabalho. O artista Uhum. ele é uma espécie de esse negócio que os caras falam que é o farol, né, da humanidade, a luz, né, das consciências, etc. Ele só pode cumprir essa função se ele não for um homem comum. E não assim, ele é especial. Não, ele é especial no sentido de que ele dolorosamente, não é, com muito esforço e abdicando de muitas facilidades, não é, ele mergulha na realidade humana, né, na nossa própria existência. E, portanto, para ele iluminar o homem comum, ele tem que ascender e mergulhar. É um duplo sentido aqui. E não pode ser um homem comum dedicado às diversões, às facilidades, porque ele vai passar a vida sem deixar. Ele não pode deixar rastro, porque a vida dele não tem profundidade suficiente. Uhum. Então não é assim que ele se autoproclama bom, tá entendendo? Ou consciente. Não. Uhum. Ele conquista, como ele diz, eu acho isso aqui, essa primeira frase, foi a primeira coisa que eu li, né? Sujeito para ter um mínimo de autenticidade, um mínimo, ele diz, não é que ser autêntico, não, você não pode ser um palhaço, tá entendendo? É preciso todo um esforço, toda uma disciplina, toda uma paciência beneditina, porque nós somos uns falsários. É. Esse arrancar a máscara, né? Eu acho que tem um poema, eu acho que é do Fernando Pessoa também, que diz que tenta arrancar a máscara, mas ela já está colada no rosto, né? Nós temos que tomar consciência disso, que nós somos uns falsários. E temos que lutar contra isso, porque não é esse o nosso destino. Uhum. Isso aí vem com essa nossa condição aí, que é o que o cristianismo, ou o Nelson aqui, é a queda. Assim, nós estamos um pouco alienados de nós mesmos e nós precisamos nos redescobrir, descobrir nossa própria realidade. É o negócio lá do Dante também, da Divina Comédia. Primeiro você tem que descer ao inferno, olhar para tudo, chegar até os quintos, até os nonos do inferno, Uhum. para depois subir a montanha do purgatório e aí começar a subir para o céu. Sim. As pessoas querem ir para o céu direto. Se isso não é possível, tá entendendo? Não é possível. Malé, dois. Uma que foi o Vinícius que mandou aqui, pedindo para você comentar sobre a seguinte relação entre Nelson, a tradição cristã. Ele citou o Lefebvre, né, o Dom Marcel François. Não sei se você tem essa referência.
ele pediu para você comentar essa relação, né, de um princípio de tradição cristã. Ele, O Nelson era um católico não praticante, né? Que o catolicismo é uma das únicas religiões que eu acho que tem essa figura, né? Você é católico e ou é praticante ou é não praticante. No caso, eu nunca ouvi alguém dizer eu sou budista, mas não pratico. Né? não. Eu sou do candomblé, mas não pratico. É só católico que diz isso. Mas, enfim, o Nelson ele era profundamente cristão, mas ele tinha... esse talvez foi uma dimensão da tragédia dele, né, da vida dele. Você vê que ele era um homem piedoso, etc., mas ele não tinha uma vida cristã, vamos dizer assim. Mas todo o imaginário dele é cristão. E tem uma passagem, inclusive, que ele fala que foi visitar um mosteiro, é uma das confissões ali, que é linda, onde ele tem, numa entrevista também, ele declara assim, eu sou um sujeito que queria ser bom. Todos nós queríamos ser bons, né? Ele tentamos ser, ele foi um homem bom. E ele quando veio o concílio e não exatamente diretamente por causa do concílio, mas em função do concílio, começou a haver uma espécie de esculhambação da liturgia. Ele escreveu um texto sobre isso, que eu não saberia agora, não vou achar aqui de cabeça, mas que ele fala da missa cômica, né, que começou a achar aquilo, né, então certamente o pessoal lá do Lefebvre não tinha muita admiração pela obra dele. Mas em relação a esse tema que ele levanta aí, ele também falou bastante sobre essa carnavalização da liturgia, que foi uma espécie de traição ao próprio concílio, né? Sim. Sim. Então, ele tem alguns textos que ele menciona isso, mas o Nelson não é um cara que tinha, vamos dizer, a questão mesmo da religião como um tema muito forte. Pelo contrário, quando ele pega a religião, que é mais nas peças da década de 40, né? Depois aparece, na própria falecida, aparece ela se converte, né? Quando ela descobre que alguém conhece a traição dela, uma vizinha pegou ela como um amante, e ela entra por uma seita lá, né? Que eu não me lembro o nome da seita, mas você vê muito aparecerem aquelas senhoras carolas, né? Aquelas tias do Nelson, né? Onde ali você tem mesmo um retrato caricatural mesmo da hipocrisia, né? No meio cristão, que era muito comum, e ainda tem outro aspecto. Isso é um pouco, eu acho que tem na obra do Nelson, especialmente na obra teatral. Ela é um pouco anacrônica em relação à nossa realidade. Ela fala de um Brasil que não existe mais. Ele existe, mas é uma metáfora aquilo lá do que é hoje, não é literal como era na época. Exato. Não é? Então você tem os mesmos tipos, só que eles estão transvestidos, então não parecem ser os mesmos, né? O canalha, né? Palhares, que é o canalha. Ele tinha também isso, né? Ele personalizava as virtudes e os vícios em pessoas, né? Nomes, né? O Palhares, que é o canalha que beija a cunhada no corredor da casa, né? E assim por diante, né? Ele tem e que ele criou tipos ali, né? A estudante de calcanhar sujo,
né? O padre de passeata, a freira de mini saia, né? Que são exatamente esse pessoal aí ao que o Vinícius se referiu, né? E ele foi muito ácido, ele tinha uma acidez, por isso que as pessoas não aguentam. As pessoas não aguentam porque ele vai lá na ferida e ele faz questão de remexer, é para doer mesmo, Uhum. né? E o Fernando Kurman, que, como ele fez um comentário, né? Uma árvore que quer tocar os céus tem que ter Tem que ter raízes que raiz tocam os profunda, céus, né? sem dúvida. É. E eu acho que o segundo comentário que eu ia fazer, ainda pensando nisso que você estava falando dessas inversões, né? Que eu acho que no momento quando a gente lê o Nelson hoje, como a gente não tem um piso sólido comum, né? Parece que, como ele está falando de excessos, e a gente está sem medidas, a gente está em tempo sem medidas. É como se a nossa régua de bem e mal tivesse sem dimerização, sabe? Sem parâmetros. Então, é Sim, como a gente não tem uma plataforma, um ponto de medida, ele acaba ficando absurdo, sabe, para a leitura de hoje. É a é, sensação que eu. sim, assusta as pessoas, assusta. Mas porque elas estão muito na superfície e ele é radical. Qualquer grande artista é radical, né? Um Dostoiévski, as pessoas só não se assustam com Dostoiévski, não falam mal dele porque não o leem. Tá Muito bom. entendendo? Então elas comentam, Dostoiévski, pega os irmãos Karamazov lá, né? Pega o Idiota, tá entendendo? E aí você vai ver o que é bom para tosse. Mas Uhum. sabe, porque ele está expondo isso também. Aliás, o Nelson uma vez perguntaram qual eram os grandes autores da literatura universal e ele disse Dostoiévski. E quem mais, Nelson Rodrigues? Dostoiévski. E tem mais outro, Dostoiévski, ele é o rio, os outros são as margens, né? Então ele mesmo era um leitor de Dostoiévski. Nós temos que parar, eu ia dizer admirador e até me policiei, porque nós temos que parar com esse negócio de admirar as grandes obras de arte. As grandes obras de arte não é para serem admiradas, é para serem seu alimento. Você tem que se tornar, você tem que aproveitá-las de tal forma que elas se tornem o seu próprio sangue, seu próprio corpo. Tá entendendo? Que você se torne um pouco Dostoiévski, um pouco Nelson, um pouco Shakespeare, um pouco Goethe, seja lá mais quem for. É para isso que a literatura serve. A literatura não serve para você posar de intelectual, posar de bom, posar de profundo. Não, é para você ser profundo. E Sim. isto hoje em dia é politicamente incorreto. Qualquer pessoa que tem um certo grau de profundidade começa a ser xingado hoje na internet, seja de direita, de esquerda, de centro, de baixo ou de cima. Não interessa. As pessoas, de novo, elas se apavoram porque quem é profundo começa a te mostrar a tua realidade, que tem lá seu inferno e seu céu. Né? Não dá para ser só bom. Uhum. Você me lembrou, eu peguei aqui o texto, aliás, fazia muito tempo que eu não olhava esse texto. Eu achei até que eu não tinha, mas eu tenho sim o roteiro do. O Mário queria chamar de Menino Reacionário. Eu nunca engoli esse título, mas eu nunca tive nada melhor para oferecer. Então, por enquanto, seria isto. E nós abríamos com uma sequência, vou ler algumas das frases, porque era longa a sequência, de frases do Nelson que começam com a expressão eu sou. Porque isso faz parte, né? Se você começa a ler a obra dele, de vez em quando ele diz eu sou isso, eu sou aquilo. Faz Exato. parte do estilo, né? Então nós abríamos com isto, né?
Eu sou uma flor de obsessão. Eu sou do amor eterno. Eu sou um homem de fixações inarredáveis. Eu sou um homem que chora, que se for preciso, chora. Eu sou de uma pureza desesperadora. Eu sou o atropelado, faminto de amor. Eu sou um reacionário. Eu sou um ex-covarde. Eu sou o único reacionário do Brasil. Eu sou um moralista feroz. Eu sou a única e muda oposição. Eu sou a reserva moral da nação. Eu sou a favor da liberdade, acho a liberdade mais importante que o pão. Eu sou de um patriotismo inatual e agressivo. Eu sou a encarnação abominável da direita. Aí logo ele diz, eu sou um libertário, reacionário é a Rússia. Eu sou fascinado pelas datas dos velhos jornais e dos velhos túmulos. Eu sou um homem suscetível de violentas nostalgias. Eu sou um pequenino Werther, um anão de Velázquez. Aos 6 anos eu era muito mais eu mesmo do que aos 17. Cara, e assim vai. Né? Aí tem aquele texto que ele diz, né? Eu sou um menino que vê o amor pelo buraco da fechadura. Nunca fui outra coisa. Nasci menino, hei de morrer menino. E o buraco da fechadura é realmente a minha ótica de ficcionista. Sou e sempre fui um anjo pornográfico. Ai, que lindo. Sou um homem que cultiva velhos sentimentos de culpa. Lembro-me de coisas que fiz aos 7, 8 anos. Não tenho ilusões. O canalha é uma dimensão que existe em mim ou em qualquer um. Eis que nas minhas insônias me pergunto, o que é que eu fiz? Essa coisa de sentimento de culpa, né? Tem a famosa frase lá da Marilena Chaui, né, que diz que consegue, né, descobriu como viver sem culpa. Cara, viver sem culpa é viver alienado. Uhum. Só não estamos de 4, urrando no bosque, porque o sentimento de culpa nos salva. Muito bom. Então a culpa, e aí entra o negócio do cristianismo, hoje em dia as pessoas entendem isso muito mal. Elas veem a culpa como uma culpa mórbida, como Sim. uma culpa doentia. E não é isso. A culpa é simplesmente o reconhecimento de que você fez uma cagada. Tá entendendo? A culpa é a tua consciência, né? Que nem o Burrei, né? Que eu sei que vocês montaram há pouco, ele tem uma mala onde ele guarda a consciência dele. De vez em quando ele abre, mas depois ele volta de novo. Assim somos nós. Né? Exatamente. Se não me engano, você mesmo fazia a consciência, né? Uhum. Fazia. Olha, Fazendo. agora eu deu uma... Eu tô... Eu Malé. incendiei meu cabelo aqui. Diga, Oi? Não, diga. eu acho que o tempo... Na verdade, eu ficaria aqui por horas. Eu só estou preocupada com o Instagram nos interromper, sem eu te agradecer devidamente Não, já por esse deu, encontro. né? Estamos quase 1h30 falando. Eu, se me deixar, aliás, pensando sobre isso, e vocês me pediram aí para esse projeto também, para revisitar a obra, né, para sugerir algumas leituras para vocês, e revisitando um pouco a obra, muito mais na minha memória até do que nos livros,
me nasceu aí a vontade de dar um curso sobre Nelson Rodrigues. Então, porque eu, falando sobre Nelson, eu sou capaz de falar 5 horas aqui sem parar, né? Porque eu considero o Nelson uma espécie de irmão mais velho, sabe? Que Sim, me muito bom. acompanha desde o início do meu trabalho, aí, né? Não por escolha minha, foi o Beto Ruas, o diretor, o professor, que escolheu essa montagem aí, né? Uhum. Em 1980, segundo semestre eu estava na universidade. Nossa. E então ele escolheu o Nelson ali, a Mulher Sem Pecado, a primeira peça do Nelson, né? E de lá para cá ele me acompanha, né? Lá dentro da universidade eu montei várias peças dele, Uhum. não muitas, enfim, mas montei umas 4 ou 5, eu acho. E conheço profundamente a obra do Nelson, li praticamente tudo, sendo que algumas coisas eu li trocentas vezes, gravei várias, né? Eu fui passar para ti alguns textos das Confissões e aí me dei conta que eu acho que eu gravei 11, umas 11 textos de confissões lá no meu canal do YouTube, porque ao longo dos anos, durante 2 anos e meio, mais ou menos, eu gravei muita coisa ali de literatura e de vez em quando vinha com uma confissão do Nelson, porque são joias, né? Então, Eu, de fato, acho assim, o filé da obra dele, é. a série das Confissões. Né? E Aí, cabe muito bem na sua boca. não é? Eu gosto de dizer, parece que o Nelson é um pouco o irmão mesmo, eu tenho uma connaturalidade com ele. Exato. Eu também sou, ele era pernambucano, né? Mas praticamente naturalizado, né? Carioca. E eu sou Uhum. gaúcho, mas o gaúcho tem, o carioca não tem tanto quanto, talvez o pernambucano tenha mais isso. Mas o gaúcho tem essa grosseria, né, inata, ele gosta de, como o Nelson, ele gosta um pouco de criar, né, de, assim, horrorizar, né, dizer uma coisa, né, o gaúcho é aquele que diz aquilo que não é para dizer, né, que assim, socialmente ninguém pode dizer, ele vai lá e diz. Né? E de uma forma mesmo para agressir, né? Como ele diz, né? Eu tenho um humor, eu tenho, não é o humor que ele fala, mas eu tenho vale para o humor dele, eu tenho um humor agressivo, né? Próximo. Porque desperta as pessoas quando você Exato. usa, né, um exagero, exagera a coisa, né? Uhum. Desperta. Então, as pessoas hoje estão muito adormecidas. Exato. É. Então você está com uma missão aí. Tem o Vinícius Arais. Ele agradeceu, falou gratidão, Malé, traga lições de abismos para o tal. Eu vou fazer, já estou E negociação. ainda não dá para chamar de negociação isto, né? Mas eu já conversei com a Júlia sobre isso e prometi já, nesse curso que eu dei, eu prometi fazer lições em breve, antes que eu não tenha mais condições físicas de fazê-lo, né? Então, eu quero ver se fazemos em breve. E eu acho que essa proposta do Nelson é recuperar esse material do Nelson, que eu acho que nós merecemos ouvir por você. Assim. É um jeito muito delicado, muito feroz, inclusive, do Nelson chegar até a gente. Eu acho que é justo. Ele fica justo na tua boca. Então, gente, estou tornando pública minha campanha para uma Malé retomar esse monólogo. Ah, retomar esse monólogo. Esse monólogo é uma complicação, porque a questão do direito autoral da obra do Nelson é É muito assim. problemática, né? Mas aí você faz um O Nelson curso, aí você faz citações, você dá um curso sobre o é, Nelson. é, eu acho que aí sim, aí cabe, sabe? Você citar e apresentar a personagem, né? E a melhor maneira de apresentar é ir citando o Nelson. E aí, num contexto de curso, isso pode ser feito.
Quando isso se Sim. torna um espetáculo, você Claro. tropeça no direito autoral. A gente sabe que a família é muito chata em relação a... E eu acho que eles têm razão, a, a adaptações, eles não gostam, né? Tem que ser o texto literal, tem que respeitar a estrutura do texto. E no nosso caso, essa adaptação aí pegava... Não é uma adaptação, porque era uma espécie de paisagem rodriguiana, a gente poderia dizer, né? Então, Uhum. nós pegávamos trechos de peça, trechos de confissões, né? Então, isso seria difícil conseguir, mas nós não tentamos também. Seria difícil conseguir o direito autoral disso, sabe? Pela Uhum. natureza do trabalho, que é muito especial, né? Sim. Então, tá, vamos ver se... Acompanhe os próximos capítulos. É, Não tá certo, Malé. Eu acho que eu vou pedir licença para a gente encerrar aqui, que eu não sei eu também o limite aqui. Eu tô achando que o Instagram está sendo generoso. Não sei qual que é o não, tempo que parece eles... que aumentou. Eu também não sei qual é o Na tempo, minha mas aumentou. época era 1 hora. É, era 1 hora, mas aumentou. Mas vamos sim, continue. Não, eu queria te agradecer, e antes, só para deixar esse agradecimento bem claro, Malé é um grande mestre, será sempre para a gente, então sempre bem-vindo. Que bom que a gente conseguiu fazer esse encontro. E dizer que amanhã a gente vai ter, a partir das 2 horas, um encontro como este, com o Marco Antônio Brás e com a Crica Rodrigues. O Marco Antônio é diretor de teatro e tem com bastante aprofundamento no trabalho do Nelson. E a Crica Rodrigues é só a neta do Nelson Rodrigues. Então, vai ser eles vão conversar entre eles, não vai ser aqui pelo Instagram do Geraldo, vai ser no YouTube do Geraldo. É as duas, né? Yes, as duas. Então é isso, deixo. Mas a gente Mas, pode continuar conversando, eu só queria deixar esse aviso dado e te agradecer imensamente, Malé. Obrigada, é sempre de nada, eu que um deleite agradeço. te ouvir. Mande um beijão para o Brás, faz muitos anos que eu não vejo. O Brás é meu amigo. A Kika eu não conheço, mas o Brás é meu amigo. E, de fato, é um cara que se dedicou à obra do Nelson Rodrigues. É um rodriguiano, né? Vamos dizer, com um sinal, né? Como é? Rodriguiano distinto de mim. Uhum. Mas, enfim, ele até mais, a obra dele toda teatral foi muito pautada. Ele montou muitas obras. Eu acho que ele tinha o projeto de montar todo o teatro do Nelson, que não é muito grande, né? São 17 peças. Talvez até agora já tenha realizado essa. Deixa eu só tenho um telefonema aqui. Deixa eu recusá-lo. Acho que até já é possível que tenha feito tudo. Ele tinha esse projeto que conhece profundamente a obra do Nelson e é carioca, né? E conhece a família, enfim, o Nelson, até confundiu um com o outro. O Brás é um rodriguiano, talvez o rodriguiano no meio teatral, né? Sim, Que já montou muitas vezes, né? Várias, inclusive versões da mesma peça. Eu mando um beijo para ele, que eu estou saudoso. Eu morava em São Paulo, de vez em quando ia na casa dele, mas agora que ai, estou no interior, faz tempo que não o vejo. pode deixar que a gente manda. Quer falar alguma coisa do Nelson? Tem alguma aí selecionada para a gente encerrar? Já que o nosso tempo tá, né? Eu já podia ler um trecho maior aqui para finalizar, porque eu andei olhando assim a adaptação, né? O que seria. Ou vou passando aqui, vou lendo um trechinho ou outro, enquanto o Instagram não nos bloqueia. Essa Boa. aqui eu acho que cabe muito para hoje, para alguns de nós. Uhum. Eu sofro pressões incríveis. Todo mundo, a comunidade exige que sejamos imbecis. O que nos falta é espanto político. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria face. Aqui é uma colagem.
Aqui as coisas espantosas deixaram de espantar. Se baixasse um decreto mandando a gente andar de 4, qual seria a nossa reação? Nenhuma, exatamente, nenhuma. E ninguém se lembraria de perguntar, simplesmente perguntar, por que andar de 4? Muito pelo contrário, cada um de nós trataria de espichar as orelhas, de alongar a cauda e ferrar o sapato. E o famoso, eu sou um ex-covarde. Né? Hoje é muito difícil não ser canalha. Por toda parte só vemos pulhas. E nem se diga que são pobres seres anônimos, obscuros, perdidos na massa, não. Reitores, professores, sociólogos, atores, padres, intelectuais de todos os tipos, jovens e velhos, mocinhas e senhoras, e também os jornais e as revistas, o rádio, a TV, quase tudo e quase todos exalam abjeção. O que existe por trás de tamanha degradação é o medo. Ele começa nos lares, e dos lares passa para a igreja, e da igreja para as universidades, e destas para as redações, e daí para o romance, para o teatro, para o cinema. Medo. Por medo das esquerdas, granfinas e milionários fazem poses socialistas. Hoje o sujeito prefere que lhe xinguem a mãe e não o chamem de reacionário. Eu sou reacionário, eu sou contra tudo que não presta. Ninguém quer fazer a Revolução Brasileira, não se trata de Brasil. Numa das passeatas propunha-se que se fizesse do Brasil o Vietnã. Por que não fazer do Brasil o próprio Brasil? O Brasil não é uma pátria, não é uma nação, não é um povo, mas uma paisagem. É impraticável a discussão política nobre. Isso aqui é coisa mais atual do que isso aí. Sempre que pensa politicamente, o sujeito se desumaniza e desumaniza os problemas. Eu me recuso absolutamente a ser de esquerda, de direita ou do centro. Eu sou um sujeito que defende ferozmente a sua solidão. Eu não ando em comissão, não ando em manifesto, não ando em maioria, nem em unanimidade. Toda a minha ação é estritamente pessoal e individual. Sempre agi por mim mesmo e não assino manifesto de espécie alguma. Tenho horror aos intelectuais. A maioria não justifica maiores ilusões. A inteligência pode ser acusada de tudo, menos de santa. E assim vai, né? Mas eu acho que isso aqui vale como fechamento aqui, porque eu estou um pouco com ele aqui. O pessoal acha que outro dia alguém me perguntou aqui no Instagram, caixa de perguntas, o senhor é de direita? Eu nem respondo, porque para responder eu vou ter que falar 2 horas no mínimo. Manda esse texto, né? Esse negócio de direita e esquerda, para mim, é marcha militar, sabe? Direita, esquerda, e assim vai. Você tem que pensar, tudo bem, no plano político você até pode se colocar na direita ou à esquerda, mas o plano político não abarca toda a realidade humana. É só um pedaço. Tem outras coisas que transcendem a política. E hoje em dia, tudo as pessoas leem, incluindo no horizonte político. Então, elas deformam tudo. Porque o que a imortalidade da alma tem a ver com a política, por exemplo? Nada. Entendeu? Né, a vida, o que uma prece, uma oração, tem a ver com política? Nada. Transcende a política. Você pode até rezar para esses filhas das putas serem um pouco melhores. Aí você pode. Porque ela transcende a política. Então você pode rezar por eles. Né? Então, num cargo, agora, Platão dizia, já que falamos de política, que para ser um político, você tinha, na república dele, só pode ser político os maiores filósofos. Né? E na tradição da igreja,
se diz que só pode ocupar um cargo que dentro da igreja tem uma dimensão política, né? Um cargo, sei lá, de bispo ou de abade, o sujeito que não almeja isso. Se você quer poder, é para você que a gente não pode dar. Tem que dar o poder para aqueles que fogem dele e que têm sabedoria, porque todo mundo que é sábio, que tem um pouco de sabedoria, não quer poder. Exatamente. Não quer ser responsável. Imagina ser responsável por 210 milhões de pessoas, cara, pela vida dessas pessoas. Eu não consigo organizar meu escritório. Não é? Então, eu quero, que não é bem um poder, mas eu quero simplesmente ser alguém. Isso já é um poder para qualquer um de nós. É como o Nelson diz, a personalidade é o grande valor. Né? E ela tem um certo poder, o que é sobre as pessoas que estão em torno de você. Então, então é isso. Mas aí eu comecei a falar sobre poder e eu acho que o fundamental é isso que ele diz aqui, que assim, eu defendo, né, como é que ele diz? Ferozmente a minha solidão, ou seja, a minha individualidade, não é? Quer dizer, a minha pessoa, o cultivo, ser alguém, pare de querer consertar o mundo e conserte a você mesmo, porque para os outros você é mundo. Entendeu? Eu quero que o mundo seja melhor. Começa por você. As pessoas que estão à sua volta já não vão te considerar aquele chato que está sempre enchendo o saco e se autoglorificando, né? Sabe? Se a gente, cada um de nós se preocupasse em ser um pouquinho melhor, o mundo já estava muito melhor. Exatamente. É uma lógica Então, infalível. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe todos vocês. Parabéns por esse trabalho, continuem, eu sei que vocês vão continuar, apesar de toda a dificuldade que o trabalho oferece, mas é assim mesmo, dá trabalho você ajudar as pessoas e fazer alguma coisa que vale a pena ser feita. Mas a gente tem bons exemplos, bons modelos, tem que seguir os bons mestres. Sim, temos. Obrigada, Malé. Fica com Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Boa noite, gente. Muito obrigada. Estou vendo que o Douglas também está aqui. Ele está. Oi, querido. Está me devendo uma visita aqui. Aliás, a Júlia também, a Carol também. Falando com o trio que é o eixo e a raiz dos Geraldos. A fundação, o alicerce. Tudo velho. Tudo velho. Tudo velho e eu, aquela múmia, né, com todos os achaques das múmias. Exatamente. Faremos o encontro. Nos aguarde aí. Boa noite, Malé. Um beijo em todos aí. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. De nada, Douglas. Saudades. Vamos encerrar. Sabe desligar aí, Júlia? O Vinícius